Capítulo 1, terceiro diálogo, o sacerdote, parte C. Sacerdote. Sem deixar de admitir seu raciocínio, não acredita que o mundo necessita mais de imagens plásticas do que uma filosofia que talvez não compreenda? Allan Kardec. Este é um erro que já produziu mais de um materialista, ou que, pelo menos, apartou da religião não poucos indivíduos. Chega sempre um momento em que essas coisas já não mais impressionam, e então as pessoas que não se dão ao trabalho de aprofundar os raciocínios desprezam o todo, pois dizem de si para si: se me ministraram como verdade incontestável um ensinamento errado, se me deram uma imagem, uma figura em vez da realidade, quem pode me assegurar que o restante seja também verdadeiro? A fé fortifica-se, pelo contrário, se com seu desenvolvimento o raciocínio nada vem a desprezar. A religião sempre ganhará em seguir a marcha das ideias, e se vier a perigar um dia, será porque enquanto os homens se adiantam, ela permanece estacionária. Crer hoje que os homens podem ser conduzidos pelo temor ao demônio e aos sofrimentos eternos é cometer um erro de época. Sacerdote. A Igreja reconhece hoje efetivamente que o inferno material é uma figura, mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como se explicariam as influências malignas? Elas não vêm certamente de Deus. Allan Kardec. O Espiritismo não admite os demônios no sentido vulgar da palavra. Admite, porém, os maus espíritos, que por sinal não são muito melhores e causam tanto mal quanto aqueles pela sugestão de maus pensamentos. O Espiritismo diz apenas que não são seres excepcionais, especialmente criados para o mal e perpetuamente destinados a ele, espécie de párias da criação e verdugos do gênero humano. São seres atrasados e imperfeitos ainda, aos quais, entretanto, Deus também reserva um futuro. Nisto concorda com a Igreja Ortodoxa grega, que admite a conversão de Satanás, o que é uma alusão à evolução dos maus espíritos. Note também que a palavra demônio só implica a ideia de espírito mau na acepção da moderna, que se lhe deu, pois a palavra grega daimon significa gênio, inteligência. Apesar disso, hoje em dia, ela denomina apenas os espíritos maus. Admitir a comunicação dos maus espíritos é de reconhecer, em princípio, a realidade das manifestações. A questão é saber se são eles que se comunicam, conforme admite a Igreja, para motivar a proibição da comunicação com os espíritos. Aqui invocamos o raciocínio e os fatos. Se algum espírito se comunica, qualquer que seja ele, o faz com a permissão de Deus. E como se compreenderia que só fosse permitida a vinda dos maus? Como daria Deus a estes a liberdade ampla de vir ludibriar os homens e proibiria aos bons fazerem-lhes oposição, neutralizando suas doutrinas perniciosas? Essa crença não equivale a pôr em dúvida o seu poder, a sua bondade e fazer de Satanás um rival da divindade? A Bíblia, o Evangelho, os padres da Igreja reconhecem indubitavelmente a possibilidade de comunicação com o mundo invisível. E do mundo invisível não estão excluídos os bons espíritos. Ou estariam hoje excluídos?
Por outro lado, ao admitir a Igreja a autenticidade de certas aparições e comunicações dos santos, joga por terra a ideia de que só as possamos ter com os maus espíritos. Quando as boas coisas encerram as comunicações, quando nelas só se prega a mais pura e sublime moral evangélica, a abnegação, o desinteresse e o amor ao próximo, quando nelas o mal é censurado, qualquer que seja o disfarce sob qual se apresente, é racional crer que o espírito maligno venha de tal maneira fazer sua própria acusação? Sacerdote. O Evangelho nos ensina que o anjo das trevas, ou Satanás, se transforma em anjo de luz para seduzir os homens. Allan Kardec. Satanás, segundo o Espiritismo e a opinião de um grande número de filósofos cristãos, não é um ser real, mas a personificação do mal, como nos tempos antigos, Saturno era a personificação do tempo. A Igreja toma literalmente essa figura alegórica. É uma questão de opinião que não discutirei. Mas, por um instante, admitamos que Satanás seja um ser real. A força de exagerar o seu poder com a intenção de causar temor chegaram a um resultado diametralmente oposto, isto é, a destruição, não apenas de todo o temor, mas de toda a crença no personagem, conforme reza o provérbio. Quem muito quer provar, nada prova. Representam-no eminentemente sagaz, manhoso e astuto, mas na questão de espiritismo fazem-no desempenhar o papel de tonto ou de estúpido. Uma vez que o objetivo de Satanás é alimentar o inferno com suas vítimas e roubar almas a Deus, compreende-se que se dirija aos que estão no bom caminho, para os induzir ao mal, e que, para tanto, se transforme, como na bela alegoria, em anjo de luz, isto é, que simule hipocritamente a virtude. O que não se compreende, porém, é que deixe escapar aqueles que já têm presos entre as garras. Os que não creem em Deus, nem na alma, os que depreciam a prece e estão chafurdados no vício são, quanto podem sê-lo, do diabo. Não é possível mergulhá-los mais ainda no lodaçal. Ora, excitá-los a voltar a Deus, a orar, a se submeterem à sua vontade, animá-los a renunciar ao mal, pintando-lhes a felicidade dos eleitos e a triste vida que espera os malvados, seria próprio de um simplório. Seria um golpe mais estúpido que libertar um pássaro cativo com a ideia de o apanhar em seguida. Há, pois, na doutrina da comunicação exclusiva dos demônios, uma contradição passível de ser apreciada por todo homem de senso, e por isso jamais se persuadirá a alguém de que os espíritos que reconduzem a Deus aqueles que os negavam, ao bem os que praticavam o mal, que consolam os aflitos, que dão força e ânimo aos fracos, que pela sublimidade de seus ensinamentos elevam a alma às alturas, que sobrepujam a vida material, sejam emissários de Satanás e que por esse motivo devamos nos abster de toda relação com o mundo invisível. Sacerdote. A Igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos porque são contrárias à religião e porque são formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Ao pronunciar este último, a pena de morte contra os que se dedicam a semelhantes práticas prova quão repressíveis são elas aos olhos de Deus. Allan Kardec. Desculpe, mas esta proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho. Encontra-se apenas na lei mosaica.
Trata-se, então, de saber se a Igreja põe a lei mosaica acima da evangélica e, consequentemente, se é mais judia que cristã. É digno de nota que, de todas as religiões, a que menos oposição fez ao Espiritismo foi a judaica, que, por sinal, não apelou contra as evocações para a lei de Moisés em que se apoiam as seitas cristãs. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que proíbem a leitura da Bíblia? Que se diria se se proibisse a um cidadão estudar o código de leis de seu país? A proibição ditada por Moisés tinha sua razão de ser, pois o legislador hebreu empenhava-se em fazer com que seu povo abandonasse os costumes egípcios. Esse de que tratamos era objeto de abusos. Não se evocavam os mortos pelo respeito e afeto para com eles, nem por sentimento de piedade, mas porque era um meio de adivinhação, objeto de vergonhoso tráfico, explorado pelo charlatanismo e pela superstição. Teve Moisés razões de sobra a proibir, porque necessitava de meios rigorosos para governar um povo indisciplinado. Pronunciou contra esse abuso uma pena tão severa. Por iguais motivos, a pena de morte é tão pródiga em sua legislação. É, pois, sem razão que se recorre à severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade existente na evocação dos mortos. Se a proibição de os evocar procede do próprio Deus, como pretende a Igreja, deve ter sido ele quem ditou a pena de morte contra os delinquentes. A pena tem, pois, uma origem tão sagrada quanto a proibição. Por que não foi conservada até hoje? Todas as leis de Moisés são promulgadas em nome de Deus, por ordem sua. Supondo-se que ele seja realmente o seu autor, por que não mais são observadas? Se a lei de Moisés é para a Igreja artigo de fé sobre certo ponto, por que não o é sobre todos? Por que recorrem a ela quando convém e a desprezam quando não convém? Por que não seguir todas as prescrições, entre as quais a circuncisão, que Jesus sofreu e não aboliu? Duas partes havia na lei mosaica. Primeira, a lei de Deus resumida nas tábuas do Sinai. Esta subsistiu, pois é divina, e o Cristo não fez mais que desenvolvê-la. Segunda, a lei civil ou disciplinária, apropriada aos costumes da época e que Jesus aboliu. Hoje, as circunstâncias já não são as mesmas, e a proibição de Moisés carece de motivos. Por outra parte, se a Igreja proíbe a evocação dos espíritos, não se pode proibir que eles venham por vontade própria e independentemente de apelo. Não se vêem todos os dias, por intermédio de pessoas que nunca se ocuparam com espiritismos, os mais variados fenômenos? E antes que se tratasse do espiritismo, já não se observavam tantas outras manifestações? Outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, foi porque esses podiam vir. De outra maneira, a proibição não teria razão de ser. E se na época podiam vir, por que não poderiam também hoje? E se são os espíritos dos mortos, não são exclusivamente os demônios. Sacerdote. A Igreja não nega que os bons espíritos possam se manifestar, pois reconhece que os santos fizeram manifestações. Entretanto, ela não considera bons os que contradizem seus princípios imutáveis.
É certo que os espíritos afirmam a realidade das penas e recompensas futuras, mas não como ensina a Igreja. E é só ela que pode julgar os ensinamentos deles e discernir entre bons e maus. Allan Kardec. Eis a grande questão. Galileu foi acusado de herege e de receber inspirações do demônio porque veio revelar uma lei da natureza, provando o erro de uma religião que se julgava inatacável e pela qual foi julgado e excomungado. Se as manifestações espíritas tivessem sempre abundado, mas, segundo os interesses da Igreja, se os espíritos não tivessem proclamado a liberdade de consciência e combatido certos abusos, teriam sido bem-vindos e não seriam qualificados de demônios. Tal a razão porque todas as religiões, seja dos muçulmanos, seja dos católicos, supondo-se na posse exclusiva da verdade absoluta, olham como obra do demônio toda e qualquer doutrina que não seja exclusivamente ortodoxa, ao seu ponto de vista. Os espíritos vêm não para derrogar a religião, mas para revelar, como Galileu, novas leis da natureza. Se com certos pontos da fé sentem-se melindrados, é porque estão em contradição com aquelas leis, como se deu com a crença do movimento do Sol. A questão toda está em saber se um artigo de fé pode anular uma lei da natureza, obra de Deus. Uma vez reconhecida essa lei, não será mais prudente interpretar o dogma no sentido daquela que atribuí-la ao demônio? Sacerdote. Passemos sobre a questão dos demônios. Sei que é diversamente interpretada pelos teólogos, mas a reencarnação parece difícil de conciliar com os dogmas, uma vez que é apenas uma renovação da metempsicose de Pitágoras. Allan Kardec. Não é esse o momento próprio à discussão de uma questão que exige amplo desenvolvimento. O Senhor encontrá-la-á em O Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Direi, pois, apenas duas palavras. A metempsicose dos antigos consistia na transmigração da alma humana para o corpo dos animais, e isso implicava numa degradação. Ademais, essa doutrina não era o que vulgarmente se pensa. A transmigração para os animais não era considerada uma condição inerente à natureza da alma humana, mas um castigo temporário. Assim, as almas dos assassinos passavam para o corpo das feras, para nele receberem o castigo de suas culpas. As dos impúdicos para os porcos e javalis. A dos inconstantes e frívolos, às aves. A dos preguiçosos e ignorantes, aos animais aquáticos. Depois de alguns milhares de anos, consoante a culpabilidade de cada um dessa espécie de prisão, tornava a alma a ingressar na humanidade. A encarnação animal não era, pois, uma condição absoluta. Relacionava-se, como se vê, com a reencarnação humana, e a prova disso é que o castigo dos homens tímidos consistia em passar ao corpo de mulheres expostas ao desprezo e à injúria. Antes que um artigo de fé para os filósofos, era um espantalho para os ingênuos. Também é assim que nos dizemos aos meninos: se não fores bonzinho, o lobo virá te comer. Diziam os antigos: vós convertereis em lobos. Na atualidade se diz: o capeta os arrebatará, carregando-os para o inferno.
A pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, difere essencialmente da mente em psicose, porque não admite a encarnação da alma humana, nem sequer como castigo nos animais. Os espíritos ensinam que a alma não regride nunca e progride sempre. Suas diferentes existências corporais realizam-se na humanidade, e a cada nova existência é para ela um passo à frente no caminho do progresso moral e intelectual, o que é muito diferente. Não podendo conseguir um desenvolvimento completo numa única existência, quase sempre abreviada por causas acidentais, permite-lhe Deus prosseguir numa nova encarnação a tarefa que não pode concluir, ou tornar a começar a que foi mal desempenhada. A expiação na vida corporal consiste nas tribulações que durante ela sofremos. Com respeito à questão de saber se a pluralidade das existências é ou não contrária a certos dogmas da Igreja, limito-me a dizer o seguinte: ou a encarnação existe ou não existe. Se existe, logicamente está nas leis da natureza. Para se provar que não existe, demandaria provar antes que é contrária, não aos dogmas, mas àquelas leis em que se encontrasse outra capaz de, mais clara e logicamente, explicar umas tantas questões que somente ela pode resolver. Ademais, é fácil demonstrar que certos dogmas encontram na reencarnação uma sanção racional que os torna aceitáveis por parte daqueles que os desprezam, por não os compreender. Não se trata, pois, de destruir, mas de interpretar, e isso dar-se-á finalmente, mercê da própria força das coisas. Os que não querem aceitar a interpretação são livres de o fazer, assim como, até hoje, são livres de acreditar, se quiserem, que o Sol gira. A ideia da pluralidade das existências dissemina-se com uma rapidez maravilhosa, em virtude de sua extrema lógica e de sua conformidade com a justiça de Deus. Desde que seja reconhecida como verdade natural e aceita por todos, que poderá fazer a Igreja? Resumindo, a reencarnação não é um sistema imaginado para se tornar o sustentáculo de uma causa ou uma opinião pessoal. É ou não é um fato? Se provado, está em certos efeitos, são inteiramente inexplicáveis sem a reencarnação. É preciso admitir que são consequências da reencarnação. E se está na natureza, não poderá certamente ser anulada por uma opinião contrária.